Você já imaginou um elenco inteiro simplesmente parar de falar com a maior estrela do time? Pois foi exatamente isso que aconteceu no Flamengo. Recentemente, William Arão revelou em um podcast algo que ninguém esperava ouvir. O elenco ficou um tempo sem falar com Gabigol. Uma declaração pesada, cheia de bastidores e que expõe um clima tenso dentro de um dos times mais vencedores do Brasil. Fica até o final porque o que ele contou muda completamente a visão sobre aquele vestiário campeão. Agora, queria que você falasse, você foi um líder do elenco do Flamengo há muito tempo, a gente fala aqui de quando você chegou. E assim, aí eu queria que você falasse do seu olhar, do que você teve, da sua relação, que a gente tem que falar sobre Gabigol, não tem jeito, né? Gabi, com toda a complexidade do personagem. Se ele fazendo assim, né? Cara, que é um personagem do futebol que eu acho fascinante, mano. Que é aquela coisa, na minha visão, o Gabriel, ele tem muito do que tinha de personalidade de jogador dos anos 90, né? Uhum. Aquela coisa, né? O ame, o odeia, aquela... Você... Com ele, assim, cara, você era um cara que ele ouvia, não é um cara que ele ouvia? Sim, eu conversava bastante com ele. O Gabi é esse aí, né? A hora ele ouvia, a hora ele não ouvia, né? Acho que se você pegar com, sei lá, com quase todo mundo, ele brigou e amou. Sabe? Tipo assim, com quase todo mundo. Assim. Felipe disse pra gente que ele ficou 3 meses sem falar com ele. Mas todo mundo, em algum Bruno momento... Henrique também. Todo mundo, em algum momento, ficou sem falar com ele. Todo mundo, em algum momento, ficou sem falar com ele. Tipo assim, porque algumas atitudes dele, algumas coisas nossas também. Porque assim, às vezes, a gente olha pouco pro nós, né? Pro eu, né? E a gente, às vezes, também... Outros, eu não sei se eu devo ter feito alguma coisa errada com ele naquela época. E ele deve ter feito... E a gente brigou por algum motivo. Ele fala, não, pô, Arão, você pisou na bola comigo. Porque ele também não fala com ele. Nunca falou pra mim. Isso, mas eu imagino, né? Que eu tenha feito alguma coisa que tenha deixado ele chateado também. Mas, pô, o Gabi é fantástico, velho. O Gabi, eu acho que ele fazia muito bem pro nosso time, sabe? Porque ele trazia uma coisa pro nosso elenco que era essa coisa dos caras dos anos 90, que às vezes a gente não tinha coragem de falar alguma coisa ou fazer alguma coisa. E ele fazia. E tipo, caramba, e é verdade, velho. E às vezes ele trazia discussões também táticas e técnicas pertinentes, sabe? Falou, não, é verdade, pô, peraí, o Gabi, sabe? Mas depois ele tem aquele jeito dele, que você tem que, você tem que levar o cara. Ninguém é igual a ninguém. Ninguém é igual a ninguém, entendeu? Mas ele ele é um cara especial, velho. Eu gosto muito do Gabi, muito mesmo. E, pô, fui agora no CT, encontrei com ele, pô, abracei ele, falei, pô, mas tá de sacanagem também, né, pô? Porra, velho. Pra quê, né? Pra quê, né? Caramba, velho. Sua vida tava muito calma, sei lá, né? Sei lá, né? Tá no marasmo, vou arrumar uma confusão. Vou arrumar uma confusão. Caramba, velho. Semana, né? Caramba, velho. Falei com ele, brinquei pra caramba com ele e tal, né? Mas ele é um cara que, pô, decidiu vários jogos pra nós. E ele falava, muita coisa, ele falava, galera, olha só, hoje nem precisa tomar, se não tomar gol, o meu eu vou fazer. Ele falava assim, ele falava assim, se não tomar gol, eu vou fazer. Então é 1-0 pra nós. Hoje já tá 1-0 pra nós. Então assim, a gente olhava, confiança. E a gente, confiança, e não era tipo soberba, sabe? Ele falava assim, mano, acredita em mim que eu vou fazer o gol. Então fica aí que vai. Ele falava assim, vai sobrar uma bola pra mim, e sempre sobrava. Às vezes ele não fazia, às vezes ele fazia. Mas ele falava, vai sobrar uma pra mim. Vou guardar. E a maioria das vezes ele falava assim, eu vou guardar e guardava. Ele falou de algum jogo assim que ele prometeu? Porque essa parada de prometer, então anos 90 total, né? O próprio jogo do Santos, assim, que ele teve a dica, esse do Maraca, o do 1-0. Cavada, né? Isso. Golaço. Ele falou, galera, hoje eu vou fazer um gol hoje. Pode se defender bem, hoje eu faço o meu. E ele foi e fez, entendeu? E ele foi e fez o gol. Fez um golaço. E fez um golaço. Então, assim, ele tinha essa coisa dele, sabe? E o mental dele é muito forte, né? O mental do Gabi é muito forte. E todo mundo fala, às vezes reclama, né? Mas o Gabi só faz gol de pênalti. Vai lá tu bater pênalti. Vai lá tu bater pênalti. Vai lá tu bater pênalti. E eu mesmo só. Mais perdi do que fiz. Pênalti. Isso é a dificuldade que é. Então, ele bate de um jeito, né? Acabou que todo mundo acabou mapeando ele, lógico. Ele é o maior batedor do Brasil. Aí ele andou perdendo alguns, né? Faz parte também, né? Assim, se você vê o aproveitamento dele, sei lá, 85%. Taticamente, falando assim, esse ataque que encaixou dele com o Bruno, né? Que eu acho que foi o melhor momento do Flamengo. Depois encaixa com o Pedro fazendo um outro tipo de movimentação no outro lugar do campo, né? Por que dava certo pra cacete, assim, com ele fazendo gol pra caramba, assim? Porque... Bruno e Gabi, você disse? Qual era a movimentação dele, assim? Porque a gente treinava, porque a gente tinha 2 caras excepcionais. Porque, assim, muita gente não percebe, digamos assim, tática.
Então a gente tinha um cara que a gente não falou aqui, que era o Everton Ribeiro. Porque assim, o Everton Ribeiro, ele é um cara... Craque da bola, Craque né? da bola. Craque. Talvez tenha aí. sido o jogador, ele... talvez assim, ele e o Alan Patrick, assim, mais refinado que eu vi, assim, eu falei assim, cara, esses caras são de outro mundo, eles fazem coisa que é inimaginável. E ele tinha uma percepção tática muito grande. Então, assim, às vezes o Gabi caía na ponta direita, né? Porque o Gabi, tinha um zagueiro que tava dando porrada no Gabi e tal. O Gabi falava, vou achar meu espaço, e ia pra ponta direita. Quem ia pro meio? O Everton Ribeiro. Então o Ribeiro, às vezes, compensava muito o movimento do Gabi. E muito altruísta também, não reclamava de nada, tava sempre ali. O próprio Arrasca também é a mesma coisa. Sim, o Bruno caía na ponta esquerda, o Arrasca vinha. Então, às vezes, a gente ficava jogando sem centroavante. O Gabi na ponta direita, o Bruno na ponta esquerda e 4 no meio. E um quadrado no meio, sem centroavante. Então, era assim, foi criando essas coisas. Depois o Mister foi aperfeiçoando isso. Ele viu isso, ele falou assim, peraí. Ele viu isso, essa jogada que o Gabi traz muito para dentro, assim, e cruza no segundo pau que o Bruno entra. Quem criou, não, quem aperfeiçoou foi o Mister, porque o Gabi fez isso uma vez, o Mister falou, rapaz, velho, isso aí pode dar certo, vamos treinar isso aí. E começou a treinar, e me deu um monte de gol. Gol então, assim, essa movimentação, o treino deles, mas pra mim o fator principal, assim, era o Everton Ribeiro junto com o Arrasca ali, que conseguia suprir eles. Então, pro lado que os caras, eles tinham a liberdade, todos os 4, mas o lado que o Gabi caía e o Bruno caía, os outros 2, eles compensavam. Caralho, muito foda isso, cara, porque pra mim é uma das maiores duplas de ataque que eu vi jogar. Que formou os dois ali. Muitos gols, você viu nos números de gols e de participação em gols, os dois, assim, muito forte. Essa revelação deixa claro que, por trás das taças e das comemorações, existiam conflitos que quase ninguém conhecia. No futebol, talento ganha jogo, mas ambiente ganha campeonato. E agora que essa história veio à tona, fica a pergunta: até onde vai o peso de um ídolo dentro de um vestiário? Se inscreva no canal e deixe seu like. Créditos ao Charla Podcast.